Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Bibliologia. Eu sou Daniel Dias e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os fariseus. Só que antes de nós começarmos, eu gostaria de deixar uma dica de livro com você que fala justamente sobre o fariseu mais famoso da história do cristianismo. Confere aí. Apóstolo Paulo, descrito por Hernandes Dias Lopes como o maior líder do cristianismo. Quem era o apóstolo Paulo? Quem eram seus pais? Onde nasceu? Como foi educado? E quais eram as suas convicções religiosas? Aqui neste livro, que pega diversos fragmentos da palavra de Deus, que consta a biografia do apóstolo Paulo, e organiza essas informações para que você possa entender melhor a vida e a obra deste homem que, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores evangelistas do cristianismo. A base bíblica para este episódio você encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 21 até o versículo 22. Os fariseus eram, sem dúvida nenhuma, uma das facções mais importantes do judaísmo daquela época. Os fariseus foram os responsáveis por instituir mais de 6.500 leis, que variavam, entre elas comportamento, maneira de agir, vestimenta, o que eles deveriam comer, os rituais de purificação, a organização das festas, a data das festas. Os fariseus foram responsáveis também pela instituição da Torá oral. Eles memorizavam todos os textos da lei e passavam para os seus jovens e para os seus aprendizes de maneira oral. Foi os fariseus também os responsáveis pela instituição das sinagogas, os lugares de estudo, os lugares de aprendizado da Torá, da palavra de Deus. Haviam diversas outras facções do judaísmo naquela época, os zelotes, os saduceus, entre outros tantos. Contudo, os fariseus eram, sem dúvida nenhuma, os doutores da lei. E era contra essa seleta parcela da sociedade que Jesus Cristo teve os maiores confrontos do Novo Testamento. A palavra fariseu significa desagregado, ou separado, ou até santo, homens separados, homens distintos. Só que qual era o problema dos fariseus com Jesus Cristo? Basicamente, era porque, em primeiro lugar, os fariseus não aceitavam a maneira como Jesus se comportava, como Jesus vivia, como Jesus andava. Eles não aceitavam que Jesus falasse com samaritanos, com publicanos, que comesse com pecadores. Os fariseus, eles não aceitavam em hipótese nenhuma que Jesus Cristo não cumprisse a lei, os rituais. Eles achavam aquilo um absurdo. Só que com certeza e sem dúvida nenhuma, o que deixava os fariseus completamente loucos, completamente irados com Jesus Cristo, era porque Jesus Cristo se colocava acima da lei. Jesus Cristo se colocava acima dos rituais. Jesus Cristo se colocava como criador dos rituais e não como cumpridor. E, na verdade, Jesus Cristo é Deus, ou seja, Jesus Cristo é que fez a lei. A lei existe por causa de Deus, e não Deus existia por causa da lei. Então, os fariseus ficavam absurdamente irados quando Jesus Cristo falava assim: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus Cristo não estava limitado àquela lei. Aquilo deixava os fariseus completamente irados. O que Jesus Cristo estava fazendo, na verdade, era justamente criticar a maneira da interpretação que os fariseus faziam das Escrituras Sagradas. Os fariseus faziam uma interpretação particular das Escrituras, da Torá. O que o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, é justamente que nenhuma Escritura é de particular interpretação. Você com certeza já ouviu falar na subjetividade da verdade da palavra de Deus. Ou seja, onde cada grupo religioso entende a verdade como bem entende, como bem quer, e da maneira como quer, da maneira como se satisfaz, da maneira como vai satisfazer melhor os seus interesses. Era justamente contra essa hipocrisia que Jesus Cristo se referia várias e várias vezes. Isso não deixou de acontecer. Existem fariseus ainda nos dias de hoje. E os fariseus do século XXI são justamente aqueles que fazem as suas interpretações particulares da palavra de Deus conforme a sua vontade, conforme a maneira como eles querem, conforme a maneira como eles bem entendem. Você com certeza vai encontrar inúmeros exemplos na internet, na TV, onde quer que seja, em diversos templos por aí que se denominam igrejas,
que falam que o crente tem que ter iate, que tem que ter casa na praia, que tem que ter ouro, que tem que ter joias, que o crente, se ele não tiver uma conta no banco com milhares de dólares, então é porque ele não é crente de verdade. E o que essas pessoas estão fazendo é justamente a mesma maldição que aqueles fariseus daquela época estavam fazendo com a sua vida espiritual, colocando as suas interpretações acima da palavra de Deus, acima do que diz realmente a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Os fariseus do século XXI fazem as mesmas coisas. Eles colocam as suas definições, as suas convicções acima da palavra de Deus. Eles transformam rituais religiosos particulares e ensinam o povo como se aquilo fosse a palavra de Deus, o que não é. Quando, na verdade, ela está contradizendo e muito o que as Escrituras Sagradas estão dizendo. Os fariseus de antigamente estavam do lado de Jesus Cristo, falavam com Jesus Cristo, mas não acreditavam e nem estavam seguindo os passos de Jesus Cristo. Os fariseus do século XXI fazem as mesmas coisas. Estão com a palavra de Deus em suas mãos, estão com todo o estudo da palavra de Deus acessível, mas eles absolutamente ignoram e fazem de conta que a sua verdade é a verdade absoluta. A palavra de Deus não. Ela, como diz o apóstolo Pedro, ela não é de particular interpretação de qualquer grupo religioso ou facção religiosa. A palavra de Deus é única e imutável. Os fariseus do século XXI transformam os costumes e os hábitos deles em lei e dizem que foi Deus que deu essas leis, quando na verdade aquilo é uma interpretação dele. É a subjetividade maligna da palavra de Deus. Transformam aquilo que não está escrito em lei, em regra, em maneira de comportamento. É uma pena. Não se transforme você também em um fariseu, viu? Analise a palavra de Deus, leia a palavra de Deus todos os dias e procure um contato cada vez mais próximo de Jesus Cristo. Não ignore Jesus Cristo. Os fariseus de hoje, eles tentam te convencer do contrário, que eles estão acima de Jesus Cristo, eles mandam em Jesus Cristo. Contudo, nós somos servos do Deus Altíssimo, logo somos servos de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal para mais vídeos com conteúdo bíblico que vão ao ar todos os sábados a partir das 20 horas. Dúvidas, críticas ou sugestões de vídeo, faça que nem a Gabriela Alves, que deixou seu comentário no Facebook e hoje nós estamos atendendo. Gabriela, Deus te abençoe, muito obrigado. Que Deus abençoe você também, que em nome de Jesus Cristo você consiga executar e exercer a palavra de Deus na perfeita vontade de Deus, olhando para Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.